Sejam bem-vindos a mais um NLCast, dessa vez com carinhas que vocês já conhecem aqui. Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Fala, galera, como é que vocês estão? Beleza? Marcilon aqui. Fala, galera, espero que vocês estejam bem. João aqui novamente, participando desse podcast maravilhoso com vocês. E eu sou o Raul aqui, e dessa vez o nosso videomaker aí, né, Luquinha, trouxe uma pauta muito massa aqui pra gente trocar ideia, que é uma matéria que estava aqui no Canal Tech, né? Quem conhece sabe. 80 profissões que podem desaparecer em até 5 anos com inteligência artificial. E eu já vou tacar a bola para vocês. Vocês acham que gestão de tráfego está nessa lista? Sim ou não? Eu acho que não, na minha Por opinião. que você acha que não está? Eu acho que a ferramenta, a inteligência artificial não vai ter o toque humano do consumidor. A gestão de tráfego é uma ferramenta, é uma profissão que é uma ferramenta de passar propaganda para no final vender algo. Eu acho que esse vender algo, esse atendimento, esse toque humano para conectar com as pessoas, a inteligência artificial não rouba. Então, ela vai fazer boa parte da gestão de tráfego, a parte operacional, a parte estratégica vai ficar com o humano. E você, Joãozinho, Cara, o que eu você acho acha? que gestão de tráfego não tá nessa lista, sabe por quê? Pegando um pouquinho do que o Marcelão falou aqui, cara, pelo seguinte, humanização. Quando você, que é um gestor de tráfego, uma pessoa que roda anúncio, pensa na estratégia para atingir o possível cliente, você está levando em consideração comportamentos, desejos, dores, dúvidas, comportamentos de compra, idade, enfim. Quem é humano sabe fazer isso, cara. Eu gosto de, por exemplo, gosto de tomar cerveja, gosto de comer churrasco, enfim. Eu sei esses comportamentos. A inteligência artificial vai saber o que determinado grupo de pessoas gosta? Vai saber atingir isso de forma exata para poder vender? Mas aí que tá, o Facebook já começa a fazer isso, porque ele mostra os anúncios para pessoas bem específicas, assim, né? Se você ficar falando muito aqui, Rock in Rio, Detal, Lollapalooza, uma hora ou outra vai cair esse anúncio para você. Então, assim, direcionar já tá fazendo. Agora, por que eu acho que não vai sair do mercado? Justamente pelo que tem atrás. E aí você fala, copy, design, beleza, a inteligência artificial vai fazer, mas quem vai dar o comando certo para ela? Então, não é que a profissão vai acabar, vão surgir novas, né, na minha opinião. E ainda assim, quando surgem novas, outras são extintas, né? Então, antigamente a gente tinha, na época do telefone, né, que era bem cruzão assim, você tinha as pessoas que ficavam lá, né, trocando, você já viu os filmes antigos, né? Vai trocando as linhas assim, hoje em dia isso não existe mais, porque é uma coisa muito mais automatizada. Mas aí, ó, já vou trazer aqui para vocês, ó, em primeira mão, essa matéria eles dividirem, tipo assim, em campos, né? Então, por exemplo, começa com relacionado a texto, RH e direito, depois vai publicidade, não sei o que, e aí outras, né? Então vamos para que a gente já está muito acostumado, que é profissões relacionadas a publicidade, comércio e finanças. Vocês chutam alguma dessas profissões aí que foram extintas? Eu imagino que redator publicitário, que acredito que essa vai ser uma das que vão ser extintas, pelo menos deve estar na matéria, por conta do chat GPT, e essa minha resposta foi bem, acho que forte, porque quem não sabe, o Raul é também redator publicitário, então... Mas... Vou falar agora não. Deixar para distrair o Marcelão depois. Enfim, vamos lá, mestre. Eu acho que o que de fato aí já saiu, ou pretende sair, cara, é a parte do design. Hoje a gente consegue ver que a inteligência artificial já consegue, com base em imagens existentes, algumas coisas que você já pede para ela, consegue desenvolver bem uma imagem, algo do design. Mas existe aquele 0,001% que ainda fica na dúvida aqui dentro, que é, cara, quando eu quero criar algo mais humano, mais naturalizado, a gente ainda tem o designer colocando a mão na massa, fazendo aquele trabalho magnífico. A gente vê que, por exemplo, o nosso amigo Lucas sabe fazer de um jeito diferenciado, cara. Então, assim, esse 0,001% é o que ainda me salva de... Será? Será que não? E você tocou no trem que eu ia falar agora, assim, tem aqui, só que ele não chama de copywriter, né? Ele chama de, deixa eu ver aqui, Seria persuasivo?
Não, é só escritor mesmo, quer ver? Ó? É revisor de texto, redator, né? Só que aí qual que é o ponto, né? Então, por exemplo, beleza, eu não preciso escrever mais as coisas, eu posso dar um comando e aquilo vem escrito para mim. Mas a gente já viu, assim, que alguns anúncios que a gente usa muito aqui o ChatGPT, e alguns anúncios que a gente monta utilizando bons comandos, você olha para aquilo e você fala, aquilo ali não vende não. Precisa de um toque. E aí a gente dá um toque. Beleza, eu posso otimizar aquilo lá? Pode. E provavelmente um dia talvez vai ter um comando perfeito. Mas eu ainda acho que a pessoa que sabe utilizar essas ferramentas é aquelas que irão se manter no mercado. E isso vale para todas, né, na verdade. Mas uma que o João acertou realmente, que está nessa lista aqui que a gente está trocando ideia, é o designer. Eu acho só palhaçada. Ih, olha o Lucão. O Lucão não gostou. Também acho que não, Lucas. Eu gosto de pedir pro Lucas, faz a capa de tal coisa aí. Podia chegar no DALL-E, lá naquele lado, aquela segunda ferramenta do Poderia, GPT. mas não ia ser Lucão. Podia ir no Midjourney? Podia, mas não faz do jeito que Não tem o toque humano que a gente quer, cara. E é isso mesmo. Agora, uma que me espantou muito, que faz muito sentido, que é o social media. Eu acho que a maioria das pessoas enxerga o social media como uma coisa bem padrão, né? É aquele que faz post, que agenda, que responde a galera lá. O social media pra galera é isso. Mas se você levar em conta, velho, a gente teve até uma reunião esse tempo atrás, Exatamente. que assim, social media, conteúdo sempre vai ser rei, em qualquer parte. É através do conteúdo que as pessoas vendem, faz tudo. Quando a gente tem um social media aí que faz esse padrãozinho, você vai ter resultados padrões. Exato. Não adianta, né? Então, por exemplo, eu lembro de uns posts muito antigos, né, que a gente fazia, eu colocava no GPT lá, faça uma Twitter thread de 5 dicas de marketing. Aí ele dava as dicas. A gente colocava lá, não dava engajamento nenhum. Aí agora a gente pega o mesmo tema e a gente coloca um toque humano, que é tipo uma pessoa que sabe copy. Inclusive a gente tem alguns prompts que consegue chegar perto, que é tipo assim, faça um gancho muito bom assim para esse assunto não parecer mais do mesmo. E aí acaba que se a pessoa se interessou no início do conteúdo, ela vai ver o resto assim, ó. Quantos conteúdos, cara, aqui a gente direto, velho, a gente que consome, a gente vê muito do mesmo. Só que por que a gente para em alguns? E a gente dá uma risada quando vê assim. Às vezes eles têm Porque um é diferencial. diferente. Cara, é igual você pegar vários conteúdos do Leandro Ladeira lá, quando ele vai fazer assim, o jeito certo e o jeito errado de fazer copy. Cara, isso é uma pauta fraca, só que o jeito que ele faz fica engraçado, divertido, né? foge do mesmo, sabe? Então, assim, o social media ele tem que ser mais do que um postador de conteúdo e responder gente na rede social. Ele tem que pensar com muita criatividade, fora da caixa, pegar o que deu certo, fazer dar certo de outras maneiras. Se não deu, testa outra coisa. É aquela mentalidade que a gente sempre troca ideia aqui, que é o growth, né, cara? Você está sempre testando coisas novas, independente de onde você está. E até no tráfego, né, Marcelão? O que eu vejo? Subir anúncio é muito fácil. Em breve a gente vai conseguir colocar lá para uma inteligência artificial para ela subir uma campanha de engajamento, uma campanha de vendas. Só que aquele pulo do gato, aquela configuração a mais, aquela nuance de que pessoas mais velhas usam o Facebook, pessoas mais novas usam o Instagram, uma call to action mais agressiva, chama a atenção de homens, uma call to action mais escondida, chama a atenção de mulheres, e isso dificilmente uma inteligência artificial vai entender, vai conseguir passar de forma humana. Então, com relação a isso, eu sou 100% tranquilo. A inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa que está aí para agregar. Então, sem preconceitos, isso é até uma coisa legal ter falado isso, porque eu conversei, a gente conversou com um redator, não sei se vocês lembram, era um redator que jurou que não usava ChatGPT. Exatamente. Era que não usava ChatGPT e falava com ar de soberba. Não uso ChatGPT. Cara,
economizar tempo, né? Economizar tempo, dinheiro, suprir mais demandas, puxar mais ideias. Então, é tranquilo, na minha opinião, e é maravilhoso. E hoje não é vergonha o cara falar, cara, eu uso chat GPT, que não sei o quê. Igual o cara falou pra gente que é de cara, eu não uso chat GPT. Cara, não é demérito você usar chat GPT. A ferramenta, ela tá aí pra te auxiliar, cara. Eu vou até citar um exemplo, fugindo um pouquinho da nossa realidade, mas só pra contextualizar um pouco aqui. Cara, tô na fase de finalização de graduação, da minha graduação na universidade, e boa parte dos orientadores falam, ó, não quero que você use inteligência artificial, quero que você escreva somente com o que você tem na cabeça. Cara, o cara pode ler uma porrada de artigo, pesquisar matérias como essa que falam sobre o assunto que você quer escrever, mas no final, se você utilizar essa ferramenta para te ajudar a obter essas informações, onde achar, como que você pode utilizar, sua vida vai ser mais rápida, você vai conseguir finalizar as coisas melhor e isso vai andar. Eu tô vendo que tentei fazer 100, cara, preciso dela. Tá me ajudando muito, tô escrevendo com muito mais facilidade e assim é no marketing, cara. Não é demérito a gente usar, ela tá aqui pra ajudar. E às vezes não é da ideia, tipo assim, ela vai escrever pra você, às vezes ela vai revisar pra você. Exatamente. Isso. Imagina textos cheios de erros de português, um e-mail importante, uma landing page. Ele vai organizar pra você, vai organizar em parágrafo, vai organizar o português, às vezes vai mudar para uma outra língua, então fica muito mais fácil. Cara, eu estou fazendo uma pós-graduação em liderança e aí eu coloquei alguns tópicos lá e eu falei assim, cara, me explica mais sobre isso aqui, né? Me dê 10 questões aí para avaliar esse meu desempenho aí. E me deu uma nota no final. Ele dava as perguntas para mim, eu respondia, então assim... Cara, sério mesmo, se você tem um GPT, você pode aprender muita coisa, cara, muita coisa. Então, usar o GPT para estudo. E a segunda também é para você analisar dados. Pensa comigo, cara, se você tem uma planilha do Analytics ou do Facebook Ads com as métricas todas, isso até é um trem para você se pensar. Hoje em dia o GPT ele tem plugins, né? Então tem como você subir planilhas lá e você pergunta para ele... Cara, eu quero saber qual conjunto de anúncio desse aqui está me dando mais retorno com base em tal coisa. Ele lê os dados, ele compreende que coisa que conversa com tal. E se ele não souber, você fala, olha, leve em conta que isso aqui é muito necessário para isso e isso é para isso. Então, você treinar junto com ele aqui, cara, você tem uma baita resposta. E eu falo assim, já utilizei algumas vezes para a gente saber qual LP que estava mais convertendo. Porque a gente rodou algumas em um período, outras em outras, né? Obviamente, eu poderia pegar uma a uma, colocar os números do lado e ver o que deu mais certo. Poderia, mas quanto tempo que eu ia gastar para fazer isso? Sendo que eu posso gastar, tipo, 5 minutos. Não, e detalhe, o pessoal não sabe, mas que a galera sabe, eu recém mudei e moro sozinho. E quem mora sozinho sabe os perrengues nesse início, é muito perrengue. E assim, não tem como você pensar em tudo, é impossível. Impossível você pensar em tudo. Como se organizar, compras, coisas de arrumar a casa, manutenções, é muito difícil. O ChatGPT tem me ajudado. Eu disponho, tipo, tudo que eu como. Eu coloco lá frango, arroz, tomate, vamos supor. O que eu tomo de café da manhã e peço uma lista de compras semanal. Então eu tenho uma dieta... Eu subo essa dieta para o GPT e peço uma lista de compra semanal. Então o GPT ele me gerou uma lista de compra da minha casa. Ele te indica até, tipo assim, compra 3 tomates. Sim. Caraca, quantos gramas, quantos pedaços, ele indica tudo. Inclusive, quando eu tinha acabado de mudar, eu não tinha nada na casa. Só que eu não conseguia pensar no que precisava comprar. Eu expliquei, estou mudando, vou morar sozinho, numa casa de tantos quartos, eu tenho tal eletrodoméstico, cria uma lista de utensílios, aparelhos que eu preciso ter em casa. Ele me listou tudo. Até porque muita coisa você às vezes você não pensa na hora, né? Quantas vezes a gente estava em casa assim, ano passado, por exemplo, eu não tinha uma tábua de madeira, né, para poder cortar as coisas. E aí, toda vez que eu ia cozinhar, eu tenho que pegar um prato aqui, sabe? E aí eu falei, eu podia ter uma tábua, né? Pensa se quando eu mudasse, eu tivesse essa lista. Porque no momento, cara, quando você tá tomando alguma decisão assim, você não pensa em tudo.
Então é legal você ter uma conversa. Necessidade baixa. Não, Sabe? Você só vai saber que você precisa de um abridor quando você tiver com uma lata de ervilha na mão e falar, bom, vou abrir como agora? Exatamente. E a gente viu num rolezinho aí o que aconteceu, mexendo com faca. Né? Isso. História aí. Tem história aí. Mas isso é história para outro podcast. Fora da Nova Legião. Bem longe. Bem longe, numa mesa de bar. Na mesa de bar. Exatamente. E fala aí, pessoal, o que vocês acham desses podcasts? É mais legal essa pegada mais informal, mais de curtição? Porque todo mundo aqui é bem junto, é bem amigo, até porque a gente trabalha junto todo dia, até tarde, é feriado, a gente sempre tá junto. Então fala aí, deixa no comentário. Deixa nos comentários se vocês preferem podcasts com mais conteúdos técnicos ou uma pegada mais descontraída, com passando conteúdo, óbvio. Exatamente, trazendo conteúdo e aquela conversa mais solta, mais tranquila, pra não ficar tão engessado. Acho que uma coisa que a gente esqueceu de comentar, que é a questão a inteligência artificial possibilita você escalar mais rápido. Porque se você está criando muita coisa ao mesmo tempo, você pode testar mais rápido, se você acerta mais rápido, você replica mais rápido e você tem resultado mais rápido. Então, por exemplo, enquanto você pode ter um mega redator aí e tal, ele vai fazer os conteúdos, mas se eu for testando vários ao mesmo tempo ao longo de uma semana, eu posso errar bastante, mas quanto mais eu erro, mais rápido eu acerto. Exatamente, né? Então, eu acho que assim, se você ignora por soberba a inteligência artificial, né? Teve uma conversa de família, por exemplo, no domingo, né? Cara, se eu for conversar com a galera mais velha, né? Assim, meus pais, minhas tias, etc., que tem um trabalho mais tradicional, assim, que não é igual a gente do digital, eles falaram assim, cara, não gostei do GPT não me deu a resposta que eu quis. Eu falei, mas mãe, você perguntou certo? Do jeito certo, né? Nem perguntar. Aí eu falei assim, uai, não, mas pra mim isso aqui tá certo, é isso, mas você deu detalhe? Porque assim, a inteligência não sabe tudo, ela pega um aglomerado de informações e te dá uma resposta. E se você treinar ela, você falar, olha, é isso, isso e isso. Próxima vez que você for fazer essa mesma pergunta no chat, ela já vai estar treinada. Aí que o povo começa a sacar que é a inteligência artificial. Cara, o GPT ele não surgiu do nada, pessoas treinaram ele. E é a mesma coisa que está acontecendo agora, velho. Tipo, por que você acha que ele começou de graça? E ele é de graça ainda? Porque você precisa de muita gente para poder... Exatamente, velho. Senão não cresce em larga escala. Então, leve em consideração isso. É bom a gente levar em consideração também, cara, que desde, vamos supor, você aqui me mostrou a ferramenta lá em meados de final de janeiro ali. Bem no início do GPT mesmo. Exato, bem no início, cara. A gente pega a maneira como que ela escrevia, que ela trazia as informações pra gente, e a maneira como que ela traz hoje, você fala assim, cara, a ferramenta evoluiu demais. Antes você perguntava coisas simples, às vezes até com detalhes, etc, ela não sabia responder. E assim como o Raul falou, muita gente, ferramenta gratuita, treinando ela, cara, ela tá ficando muito inteligente e, muito rápido. Então, ou seja, daqui a alguns anos, acho que quando a ferramenta tiver ali seus 5, 10 anos, já tiver ali na sua versão 10, 20, enfim, cara, a ferramenta vai ser muito mais que só uma mão na roda. A ferramenta vai ser essencial na nossa vida. Um assistente virtual Exatamente, mesmo, quase como se fosse uma secretária. Você tem compromisso tal hora, você tem que fazer isso tal hora. E o mais importante que o Raul falou de escalar mais rápido, eu também vejo a inteligência artificial como você economiza muito dinheiro, porque a gente sabe quanto custa 5 copies de um copywriter profissional. Sim. É muita grana. Então, para você que tá começando, eu não estou aqui falando que é demérito, que o ChatGPT é melhor que um copywriter profissional, ou que não é isso. Mas quando você está no início, você não tem dinheiro. Mas aí entra uma fórmula muito potente. Se você tem um conhecimento teórico e de campo, e você usa uma inteligência artificial, agora eu falei, aquele cara que é um mega redator ele não usa. Mas se ele usar, o que ele pode extrair daquilo? Porque ele já sabe o que dá certo, o que dá errado, ele já sabe várias fórmulas de copy, ele já usou em diversos momentos. Então, assim, estude e depois usa a inteligência artificial, né? Não começa lá seco, que você vai ter coisa muito ruim, cara. Tipo assim, a gente tem coisas boas hoje porque a gente estuda muito, velho. A gente estuda o tempo todo, então a gente sabe perguntar as coisas certas. A gente sabe o que está certo, o que está errado. A gente já deu vários treinamentos aqui para os mentorados, né? Tipo assim, criação de conteúdo, criação de campanha.
como que a gente deu essa aula? Porque a gente tem conhecimento, não foi o GPT que fez pra gente. Mas eu ensino a fazer várias coisas no GPT com base no conhecimento que eu adquiri, saca? E, assim, eu fiquei surpreso porque, assim, em questão de tempo, né? Por exemplo, dinheiro. Cara, tinha eu até mandei pro Lucas isso, né? Assim, tem uma aí, que eu esqueci o nome, que ela pega um vídeo do YouTube, ela faz vários cortes em momentos que ela acha interessante, né? Isso é totalmente personalizável. E ela já faz a legenda junto. Ela já corta os momentos e já coloca a legenda. Cara, pro Lucas fazer isso aí na mão, velho, tipo assim, é trabalho de dias, velho. É trabalho de dias. E não é que, não vamos ter o Lucas. Não, você precisa dele lá, porque ele sabe o que é bom e o que é ruim, porque ele já trabalhou nisso. Assim ele pode focar em projetos grandes. E pode focar em projetos grandes. Que aí ele utiliza, porque se a galera acompanha os ads, pelo menos, da Nova Legião, como é que são gravadas as aulas, é com extremo profissionalismo. Então, o Lucas ele não pode estar ocupado em editar, em pegar cortes do YouTube. Não que seja demérito esse trabalho, mas, assim, é economizar energia onde se pode e focar nos... Exatamente. Eu acho que em questão de inteligência... você quer falar? Mas, antes, eu e o João, a gente é mais recente do marketing, embora a gente tenha 3 anos já é um tempo legal. Eu quero saber como é que era o mundo do marketing antes do ChatGPT. Exatamente. Você que já é um dinossauro quase do marketing. Cara, o Raul. Eu vou falar um trem pra você. Eu fiquei tão surpreso com o GPT porque na faculdade, literalmente, eu era da parte de redação, né? Eu nunca fui de design, fazer essas coisas. Eu tinha boas ideias e eu escrevia bem, né? Eu fiz até dinheiro fazendo coisa para outros alunos, igual o João faz, sabe? Não, vamos entrar em méritos, não. A gente tem que ter o dinheirinho para comer o pão de queijo, o café, né? Tomar a cervejinha. Mas assim, a faculdade, né, os ensinos tradicionais, eles têm uma base teórica gigantesca, né? Porque são coisas que deram certo e são a base para o que é hoje, né? Então, por exemplo, copywriter, a pessoa, nossa, velho, que genial isso, mas ele é um redator publicitário, só tem nome diferente. E aí, quais são as bases da redação publicitária, dos anúncios antigos que deram certo, que hoje são referência, né? Campanhas, cara, quantas campanhas na TV a gente viu e falou, cara, eu adoro essa propaganda. E, geral, tem nojo de propaganda no YouTube e em vários lugares. Só que se a propaganda for boa, você fala, cara, que propaganda boa. Você assiste ela até o final e não reclama. Você assiste e não reclama, cara, porque você está recebendo algo em troca. Algo é bom. Então, assim, durante a faculdade era muito braçal, assim, pensar muito, ler bastante e fazer. E aí, a faculdade, ela foge um pouco da questão do campo, né, como que é na vida real. Porque você tem lá case de sucesso, né? Você faz umas atividades que simulam aquilo, mas não é o campo de batalha oficial. Igual eu falo, eu fiz 2 faculdades. Uma tradicional e a outra sendo estagiário do Rodrigo. Literalmente. Né? Então, assim, e uma se complementa, né? Porque, assim, se eu tive bons resultados com o Rodrigo é porque eu tive uma base muito forte. Peguei as coisas rápido. Por quê? Porque eu já vi antes. Você tinha uma base formada antes. Exatamente. Então, assim, eu não vim cru, sabe? Ele não tinha que me explicar a teoria de alguma coisa, porque eu já sabia. Por exemplo. Eu já sabia que o meio que eu estava inserido. Eu não tinha habilidades práticas para realizar algumas funções. Isso você pega com tempo e experiência. Mas eu adorei o GPT aí, velho. Foi uma mão na roda, né? É uma mão na roda. E é engraçado que o ChatGPT 100% da agência usa. Não tem ninguém, desde o financeiro até o marketing, até o suporte, tudo. Todo mundo usa o GPT. E digo mais, assim, eu acho que não tem como nem a gente imaginar uma pessoa nova chegando aqui que não conheça o GPT. Porque porque a gente tem tantos processos que usam ele, né? Que tipo assim, é uma ferramenta que você vai ter que usar por bem ou por mal. Né? Então, que seja por bem. E a gente está falando do ChatGPT aqui, mas a gente também usa muitas outras inteligências artificiais. A gente usa do Notion.
Inclusive, eu não nem sabia que o Notion tinha uma inteligência artificial. Ele funciona bem parecido com o GPT, assim, ele completa texto e tal, né? Essas ferramentas, cara, elas vieram para agregar mesmo, não tem jeito. E aproveitando que a gente está aqui, eu queria te fazer um convite para entrar na Academia Nova Legião. Lá, além de conteúdos de inteligência artificial, a gente tem um escopo enorme sobre marketing e vendas, né? Então, tudo que você precisa para começar no digital, escalar no digital, seja o que for o seu objetivo, você encontra nesse ambiente gigantesco. São mais de 800 videoaulas, né? Um suporte muito exclusivo, monitorias de terça e quinta aqui com nossos gestores mais experientes. E não perca tempo, só clicar aqui e inscrever-se, tá? Gostaria de agradecer a participação de todo mundo aí, né? Então, vamos até a próxima aí, galera. Valeu. Até Tamo mais. junto. Abraço.